Você que assistiu Drake e Josh, dá uma olhada nessa cena. Você se dá muito melhor sem mim, sabe? Eu só quero que você entenda. Me desculpa, Josh, me desculpa. Drake e Josh sempre foram uma ótima dupla, pelo menos pro Drake. Afinal, enquanto ele sempre se dava bem, o Josh sempre precisava lidar com as consequências de suas ações, não importa o quão absurdas elas eram. Mas existe um momento em que isso finalmente muda. Um momento em que Josh se sentiu tão cansado que ele não apenas deixa de aceitar as atitudes do Drake, como simplesmente quebra o irmão da forma mais cruel possível. E tudo começa graças a um simples jogo de ping-pong. Porque logo na abertura, o Josh deixa claro que os dois tinham uma prova importante de química e por isso ele havia passado a semana toda estudando, enquanto o Drake ficou ocupado apenas jogando ping-pong. E no meio do seu estudo, o Drake começa a ligar várias vezes pro Josh, chamando para que eles joguem uma partida. E não importa o quanto ele se negue falando sobre a prova, a gente vê que o poder de persuasão do irmão é bem mais forte. Afinal, com uma raquetada bem naquela região, e com esses argumentos tão convincentes, Josh aceita e até acaba se empolgando, confundindo a bola com a raquete e a mesa com a janela. Por isso, Drake se oferece para descer e pegar uma nova para o jogo continuar, mesmo que Josh insistisse que não poderiam se atrasar para a prova. Só que no meio do caminho, o telefone troca e agora é Drake quem atende a uma ligação que muda seu foco, não por um jogo, mas por aquilo que para ele valia mais do que qualquer outra coisa. Uma garota, que ele até podia mal saber o nome, mas já era um motivo suficiente para esquecer o irmão e ir correndo de carro até a escola. E sem carona, percebendo que havia ficado para trás, Josh ainda tinha esperança de poder ir de bike. Mas até isso não seria possível, já que o Drake atropelou ela. O único jeito era correr, só que o relógio acabou sendo mais rápido, assim como a porta fechada bem na sua cara. E suado, completamente desesperado para se sentar, não importa o tamanho do seu esforço, pro professor, atrasos jamais seriam tolerados. O que faz o Josh olhar pro motivo do atraso e reagir com uma baita calma. O quê? Ah! Vem cá! Calma, vem cá! Peraí! Drake viu o irmão gritar pela janela e sabia que ele estava com raiva. Então, de um jeito infantil, ele acredita que um brinquedo roubado de outra criança já seria suficiente para ser perdoado como sempre foi. Só que dessa vez, era diferente, por um simples motivo. Josh não demonstrava estar com raiva. Era pior, ele simplesmente não se importava mais. E eu não quero mais saber de você. Eu moro aqui nessa casa e acho que dividiremos o quarto até eu entrar pra faculdade, mas seremos só isso, colegas de quarto. Parei com você. Megan diz que Drake havia pisado feio na bola e que aquilo era coisa séria. Mas Drake não queria acreditar nisso. Para ele, era só uma questão de tempo. Por isso, quando vai até o cinema, ele senta no meio do grupo de amigos e convida o Josh para verem um filme ruim juntos, já que faziam isso uma vez por mês. Só que um convite para um filme, ou o tempo, não mudariam as coisas. Ele se levanta, junto dos amigos, e diz que tinha outros planos, deixando claro que realmente havia parado com ele. E talvez o que é mais curioso é que não foi Josh quem realmente parou, porque depois de receber mais uma vez seu desprezo, Drake até diz que não precisava do Josh, e que na verdade era o Josh quem precisava muito mais dele. Mas sua dor mostrava outra coisa. Já que coisas simples que costumava fazer, como afinar sua guitarra, já não eram mais possíveis. Ele permanecia por um longo tempo na cama, enquanto Josh, além de ter uma segunda chance de fazer aquela prova e tirar um 10, agora jogava tênis com uma chefe que antes o odiava e ainda era convidado para sair por garotas na escola. Como se o mundo finalmente sorrisse pro Josh e até sua alergia milagrosamente tivesse se curado. Quando foi que notou que ela tinha acabado? Acho que é uma semana. Então foi na mesma época em que chutou o Drake da sua vida? É. A alergia vinha do estresse, e sem o Drake, ele não tinha mais como aparecer. Já o estresse do Drake vinha justamente da falta do estresse do Josh, porque pela primeira vez, precisava ser responsável, e não tinha mais aquele que sempre estava ali para fazer tudo por ele, mesmo coisas pequenas, mas que ele não era capaz de enxergar, como encher o tanque do carro. Não é minha responsabilidade abastecer o carro. Você sempre abastece. Abastecia. Agora eu só encho o suficiente para eu usar. Ou não cobrar várias vezes o valor das sessões, que agora ele era obrigado a pagar sozinho. E por mais que tentasse se revoltar, chegando até entrar numa sala sem pagar, aquilo não faria o Josh mudar de ideia, nem seus gritos por ajuda. Esse cara é seu amigo? Não é não.
E expulso do cinema e da vida do irmão, Drake é quem passava a ter espinhas, chegar atrasado na aula e ser obrigado a fazer dupla de química com um cara que nem falava uma palavra da língua dele. Tanto que quando ele o entrega um frasco, Drake não fazia ideia do que fazer com ele. Por isso, ele mistura com outro elemento e talvez finalmente perceba que tudo que toca, ele acaba contaminando. Precisando tomar um banho na frente da sala inteira e ao invés de sentar, ele decide sair, mas não antes de dizer o que sentia pro Josh. Josh, O quê? me desculpa. Eu tava errado. Eu preciso de você mais do que você de mim. Desculpa. Por ter te atrasado para a sua prova, por ter atropelado a sua bicicleta e por ser talvez o pior irmão do mundo. Aquilo foi real, o sentimento. A dor de perder quem sempre esteve ali. Drake sai pela porta, mas algo fica. Uma antiga versão que até sabia pedir desculpas, mas nunca de verdade. Porque não adianta pedir desculpas se você continua sendo a mesma pessoa. Já que seja na química ou na vida, toda ação tem uma reação. A gente machuca e pode receber uma dor ainda maior. Porque Josh tem amigos, um emprego, chega a ter uma namorada e um futuro ótimo pela frente. Já o Drake não tem nada. Ele pode até ser mais popular, ter garotas pra beijar, uma banda, mas tudo isso é vazio, solitário. Algo que um dia te faz ir correndo pra escola e no outro já nem importa mais. Desafina, porque sem aquele com quem você possa compartilhar, nada tem a mesma graça. O desprezo corta, te afasta, mas talvez seja necessário para que você possa recomeçar. Tanto para quem precisa se impor, quanto para quem precisa amadurecer de verdade. Porque no fundo, apesar da distância, quando algo é sincero, como no jogo, o ping sempre volta pro pong. Um laço que resiste à quebra, talvez por união ou até por química.